muito bem, show de bola. Vamos agora dar sequência àquela parte, né, bem metódica, mas tem muita gente que tem dúvida e gosta de acompanhar direitinho. Então a gente está falando sobre os plural dos substantivos compostos, né? A gente está se despedindo dos substantivos, a gente vai entrar agora nos artigos, mas vamos fazer essa despedida num bom nível, né? Então observem, vamos sumir aqui, 1, 2 e já sumi, olha só. Eu flexiono somente o primeiro elemento e não o outro elemento ou os demais elementos sempre que eu tiver o seguinte, ó. Veja, sempre que você tiver um substantivo mais uma preposição mais um substantivo, você só joga plural no primeiro elemento. Veja, água de colônia. Então nós temos um substantivo, temos uma preposição de e temos o substantivo colônia. O que é que eu faço? As águas de colônia. Esse exemplo lembra muito o pé de moleque. Lembram-se do pé de moleque, né? Então qual o plural de pé de moleque? Pés de moleque, né? Ou seja, temos o substantivo, pés, temos a preposição de e temos o substantivo moleque. Então só o primeiro vai para o plural. Beleza? Show de bola. E quando acontecer esse caso aqui mais raro, o caso mais raro é esse que a gente vai ver agora. Quando você tiver substantivo mais substantivo, e aí entra esse detalhe aqui, ó. Não é qualquer substantivo. Esse segundo substantivo, ele vai determinar o primeiro. Como quem diz assim, que tipo de substantivo é o primeiro? Ou, como eu esclareço aqui, ele vai especificar a função desse substantivo, perdão. Qual a função dessa coisa? Ou o tipo, né, como eu já havia dito. Por exemplo, ó, todos nós já fizemos artigos acadêmicos, você sabe que é uma palavra-chave, né? A palavra-chave de um artigo acadêmico. Aí nós temos o substantivo palavra e temos o substantivo-chave. Mas a questão é que a palavra-chave, ela está indicando qual é a função dessa palavra, que é abrir o artigo, né? Então, se eu vou escrever um artigo sobre envenenamento de animais domésticos, eu sou um veterinário, vou escrever um artigo sobre envenenamento de animais domésticos. E aí, eu vou escrever, antes de começar o artigo, a introdução, desenvolvimento, conclusão, outras coisas, eu vou colocar as palavras consideradas palavras-chave. E aí, eu acho que começa a cair a ficha, não é? Chave fica no singular porque ela esclarece qual a função, qual a utilidade dessas palavras. Ou, no exemplo 2, bomba, relógio, bombas, relógio, não é? Ou seja, no caso agora, nós não temos a função, mas o tipo de bomba que você tem, tá certo? Podia ser uma bomba química, podia ser uma bomba biológica, podia ser uma bomba, e aqui é uma bomba relógio. Notícia bomba, né? No caso, mesma coisa, especifica, não é? Homens rã, peixe espada, peixes espada. Bom, você pode achar alguns gramáticos que divirjam um pouco dessas regras, enfim, mas no geral, seguindo esta orientação, você não vai ter problemas, pelo menos no dia a dia. Tá certo? Conselho bom, não arrisque escrever isso aqui na sua redação, na composição do seu texto, pois você poderá, na hora, se confundir. E aí, isso te renderá assim, uma perda de scores que nós não queremos, tá bom? Beleza, vem cá comigo. Só deixar aqui esse pronto. Nós vamos agora ao último elemento, ao último procedimento de plural de compostos. Permanecem invariáveis quando formadas por verbo mais advérbio. Claro, né, gente? O verbo a gente não consegue saber qual o plural, qual o singular, porque tem 3 plurais e 3 singulares. E o advérbio é uma palavra invariável. Então, o bota fora, os botar fora, né? Ou quando você tiver verbo mais um substantivo que só existe no plural, né? Então, por exemplo, o instrumento saca-rolhas, ele não existe no singular. O saca-rolha é sempre o saca-rolhas. É que nem o conta-gotas, né? Eu tenho aqui em mão 2 conta-gotas, né? Então,
o segundo substantivo nunca é usado no singular, sempre no plural. E aí, ninguém se mexe, fica todo mundo parado. Tá bom? Show de bola. Meu conselho, pega uma boa gramática na parte logo do começo de classe de palavra e manda a brasa, tá certo? Como esse é um curso teórico, a gente não tem como fazer exercício. Vamos falar agora de artigo. Mas antes, vem cá comigo, que agora agora o bicho vai pegar, viu, gente? Se a primeira videoaula envolvendo classe de palavras foi bem morninha, e foi morninha, né? A gente leu até um poema do Vinícius de Moraes. Agora a coisa começa. Se você estava achando assim que estava morno, agora vai esquentar pra caramba. Como é que você está dizendo que a chapa vai esquentar falando de artigo, cara? O artigo é tão besta. Pô, até o meu filho de 10 anos sabe o que é um artigo. Eu sei. Sei que ele sabe. Com certeza ele sabe. Mas há um problema. É que os artigos se parecem com um monte de gente. Ou um monte de gente se parece com um artigo. E isso dá um problema. É o que nós vamos ver agora. Beleza? Primeiro vamos falar dos artigos. Os artigos são gente fina. Por isso que o seu filho de 10 anos lida muitíssimo bem com eles. Os artigos, você chega artigo, tudo bem, ele é tranquilo. Ó, quer ver? Vem comigo aqui. Vamos. São tranquilos. Ó, são palavras que acompanham o substantivo, são determinantes, né? A gente já sabia disso no começo, naquela aula, né, de substantivos, modificando-os ou determinando-os, isto é, indicando o gênero, se masculino ou se feminino, indicando o número, se singular ou plural. Beleza. E aí vamos à classificação dos artigos. Ó. Eles ou serão definidos, então vocês estão vendo os definidos, ou a, os e as, ou ele, isso é moleza, também acho, ou são indefinidos. Mas primeiro vamos falar dos definidos aqui. Tem uma coisinha legal dos definidos, que é o seguinte, ó. Os definidos dão ao leitor uma ideia precisa do substantivo. Show de bola, ideia precisa. Já vi isso aqui sendo pedido pelo CESP, vocês acreditam? O CESP pediu, fez exatamente essa pergunta. Assim, ele é capaz de saber quem é o elemento determinado, mesmo que o texto não cite anteriormente. Ou seja, como os artigos definidos, eles dão uma ideia precisa do substantivo, o leitor, ele consegue saber de quem nós estamos falando, sem mesmo ter sem mesmo receber uma pré-informação, ou seja, mesmo que não se cite. Tipo, vamos dar um exemplo prático. Olha só, não houve aula de matemática ontem, mas o professor, olha o aqui, gente, olha o aqui, mas o professor mandou um aviso pelo Facebook. Se você observar atentamente, nós temos aqui 2 artigos. Eu vou sinalizar o que está destacado, tem um que a gente vai cascavinhar e achar. O professor, o Facebook. Você sabe o que é Facebook? Eu acho que você sabe. Eu acho que você sabe. Sabe ou não sabe? Sabe, o Facebook. Definido. E o professor, gente, se eu falo essa frase a você, se eu escrevo essa frase a você, você sabe muito bem quem é o nosso professor. É ou não é? Não ouvi aula de matemática ontem, mas o professor Bernardo, pronto, nosso amigo professor Bernardo, beleza, sabemos quem ele é. Nos indefinidos vai acontecer exatamente o contrário, tá? Veja bem. Os indefinidos, que são umas, dão ao leitor uma ideia vaga, olha só, e imprecisa do substantivo. Assim, acompanha comigo, assim, né? Ele não é capaz de detalhar as características do elemento textual. Sabe-se apenas algo genérico. Então, vamos nessa. Olha o exemplo que eu pus agora. Não houve aula de matemática ontem, mas um coordenador, olha, gente, um coordenador mandou um aviso pelo Facebook. Galera, olha o que eu escrevi aqui, o parecer ao lado. Não se sabe quem é o tal coordenador, também não se consegue apresentar detalhes sobre o aviso. Ou seja, um coordenador, será um coordenador lá, sei lá o nome do fulano, ele mandou um aviso pelo Facebook, eu não sei, não li o aviso não, ou seja, nós não sabemos nem quem é este coordenador, nem sabemos o conteúdo do aviso, daí os artigos indefinidos assim funcionarem, beleza? Bom, para tudo na língua portuguesa, ou para quase tudo nela, existe uma exceçãozinha. Você já está cansado de lidar com esse tipo de situação, né, professor? Infelizmente, pois é. Então, observa bem aqui que eu coloquei uma situação especial. Isso aqui já foi explorado pela ESAF. A ESAF já jogou luz aqui, veja.
há vezes em que o artigo indefinido funciona de maneira diferente. Ele não é impreciso nem vago, mas preciso demais, carregado de muitas informações históricas. Tal uso é dependente do contexto e sua utilização é tática. Como assim ele é o contrário? Ele é um, sei lá. E como é que acontece? Acontece que esse artigo agora ele vai se comportar de maneira diferente. Quer ver? Ó? Vem cá, olha esse exemplo comigo aqui. Contexto. Contexto. Num bar, duas amigas bebem e conversam. Em um determinado momento, uma delas diz: Joana, não olhe agora, mas uma pessoa acabou de chegar. Gente, vem cá comigo. As meninas, minhas queridas alunas, se você está lá com a sua amiga do coração, tomando uma caipirosca com ela, vocês falando sobre os homens, nós homens que não servimos para nada, que somos horríveis, e de uma hora para outra a sua amiga dissesse: mulher, não olha agora não, mas uma pessoa aí acabou de chegar, putz grilo, não olha não. Você sabe que pessoa é essa, não sabe? Beleza. Foi por isso que na definição eu coloquei: o artigo é indefinido, mas ele não se comporta como indefinido. Ao contrário, ele tem prévias informações, em excesso, ele tem muitas informações, não é verdade? Então, gente, isso aqui é um caso de exceção. Embora classifiquemos o artigo como indefinido, mas ele não se comporta como artigo indefinido. Deu para perceber? Tranquilo? Se eu chego e digo para você: olha, uma pessoa ligou para você, viu? Uma pessoa ligou para você, estava dormindo, eu peguei e disse que ligasse depois. Uma pessoa não é qualquer pessoa, é aquela pessoa. É ou não é, gente? Pois bem, esse é o detalhe. Beleza? Vamos descer agora, eu vou sumir um 2i. No 1 já sumi aqui, eu sumo rápido, olha só. O que vamos ver agora é o seguinte, gente. Toda a atenção do mundo ao que nós vamos começar agora. Olha só. Lembram-se da história que eu falei, que os artigos são gente finíssima, mas tem um problema porque eles se parecem com um monte de gente, ou um monte de gente se parece com eles? Muito bem. Então vamos lá, ó. Eu tenho que fazer essa série de alerta a vocês. Olha só. Os artigos definidos são parecidos com outras palavras que pertencem a classes diferentes. Olha a primeira aí, gente. Não confundir os definidos com os pronomes oblíquos. Professor, como assim? A gente nem falou de pronome ainda, mas você tem a competência, ó. Quando eu digo assim, gente, aquele fato, por favor, Valber, coloca-me aqui pequenininho, junto da galera, show de bola, olha só. Quando eu digo, gente, aquele fato o motivou, esse o aqui não é artigo, entendeu? Por que ele não é artigo? Porque esse o vai significar, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, o, a, os e as, eles, na verdade, representam os pronomes ele, não é verdade? Ela, eles e elas. Você está vendo aqui em cima da minha cabeça, não é verdade? Então, quando eu digo aquele fato o motivou, esse o não é artigo. Este o é o quê? Toda vez que você tiver um o, ou um a, ou um os ou um as, que possam ser trocados por, ou interpretados como ele, ela, eles ou elas, não existe, você não está diante de artigo, você está diante de um pronome pessoal, do caso oblíquo. Deu para perceber? Mas veja o exemplo 2. O exemplo 2 diz assim aqui ao lado: ele não citou o motivo de sua demissão. Ele não citou o motivo. E aí nós temos... agora eu tenho um artigo, sim, por quê? Porque ele está apoiando... porque ele está apoiando o substantivo. Olha só. É isso que ele está fazendo. Ele está apoiando o substantivo motivo. Vocês estão vendo? Lá nós temos o motivou. E aqui nós temos o motivo. Deu para perceber? Beleza, desce comigo agora. Nunca a encontrava em casa. Esse a aqui não está determinando ninguém, então não é um artigo, né? É só um pronome. Então vou colocar aqui, ó. Pronome pessoal do caso oblíquo. Artigo, pronome pessoal do caso oblíquo. E no fim, encontrava-se a moça em casa. Ou seja, a moça se encontrava em casa, este a está determinando o substantivo moça. Então nós voltamos a ter um artigo. Tá legal? Cuidado que há candidatos que se confundem aqui quando desejam analisar as estruturas
estruturas gramaticais de certas frases, tá certo? Não vacile, portanto. Beleza, ali acabou essa confusão? Não, galera, essa confusão aí entre um e outro, ela só está começando, porque nós vamos agora falar de outra semelhança. Olha só, não vacile. Veja bem aqui, ó. Não confunda os artigos definidos, ou seja, o, a, os e as, com os pronomes demonstrativos. Ele, como é que é isso? Eu não estou entendendo não, ó. Olha só. Estamos falando dos, aqui, ó, pronomes demonstrativos e dos artigos definidos. Ele, como é isso? Beleza. Olha só o que é que vai acontecer. Aqui embaixo você vai notar que eu coloquei 4 sequências, né? Ó, o que, os que, a que e as que. Pois muito bem, eu quero que você guarde assim a partir de hoje, ó. Toda vez que você tiver essa estrutura ou essas estruturas, pense que este o, este os, este a e este as não serão artigos. Eles serão pronomes demonstrativos. Entendeu? Entretanto, olha só, que todos esses ques aqui, que são praticamente iguais, eles são que? Pronomes, agora, relativos. Tá certo? Então isso aqui é o que eu chamo de combo de pronomes. Não vacile, ó. Tanto que você vai poder trocar o que por aquilo que, ou aquele que. Sempre. Como assim, professor? Não entendi, sinceramente. Vem cá comigo, desce aqui. Vê esse primeiro exemplinho que está dando na vista aqui, ó. Quase todos os alunos saíram. Os que ficaram tinham dúvidas. Faz sentido? Faz sentido trocar o os por aqueles? Quase todos os alunos saíram. Aqueles que ficaram tinham dúvidas. Então esse os não é um artigo, entendeu? Este os é o quê? Um pronome demonstrativo. Quer dizer, se a banca quiser dar uma enrolada, quiser confundir você, ela chama isso aqui de artigo. E se você não souber essa informação ou estiver distraído, você pode, sem querer, dar uma mancada, tá bom? E outra história que eu falei dos combos, né? São combos de pronomes, né? No caso aqui, um demonstrativo sempre e um relativo, que é o que é sempre que acaba aqui facilitando muito a nossa vida agora. Beleza. Veja que o que, o primeiro, é o único que pode ter duas transformações. Ó. Ou eu posso chamá-lo de aquilo que, ou chamá-lo de aquele que. Você que, na verdade, vai escolher, tá certo? Muito bem. Vamos ver os demais exemplos? Vou dar uma limpada aqui. Pronto, a gente limpa um pouquinho o quadro. Vamos ver os demais exemplos, ó. Olha só. Só uma descidinha aqui rápida. Pronto, a gente sobe. Demais exemplos. Veja. O que mais admiro em você é a sinceridade. Então, ó, eu troco por aquilo que mais admiro em você. Esse ou não é artigo nem a pau, nem sob tortura. Não sei se aquilo que houve foi proposital. Ou então, mulheres são exigentes. As que não são devem ter valores diferenciados. Aquelas que não são devem ter valores diferenciados. Tá vendo? Não vacile, nós não estamos diante de artigos, mas sim diante de pronomes demonstrativos, beleza? Ele acabou a confusão entre artigo e alguma coisa, né? Não. Nós continuaremos com uma confusãozinha. Na verdade, isso aqui que a gente está mostrando é uma sequência, não é? Ó, é uma sequência de, digamos assim, de probabilidades de prova, né? Cuidado, que pode acontecer um negócio desse daqui, olha só. O artigo indefinido uma, vamos para cá, o artigo indefinido uma, ele pode, olha só, ele pode se misturar com a ideia de crase. Pelo amor de Deus, tenha todo cuidado do mundo. Como assim, ali? Veja, quando eu digo o seguinte, o jovem fez referência a uma nova fase de sua vida. Vem cá comigo, por favor, fica aqui no cantinho. O que eu posso garantir a você de antemão? Garantir o seguinte, ó. Nunca, mas nunca mesmo, um artigo indefinido uma vai aceitar a presença do acento grave. Nunca, não tem, é impossível, não há exceção quanto a isso. O artigo indefinido não. Por isso que no exemplo que eu dei aqui, ó, no primeiro, o jovem fez referência a uma nova fase de sua vida. Este aqui, este artigo indefinido,
ele neutraliza, ou seja, ele impede a projeção de crase. Isso quer dizer, então, que se não existisse uma, existiria crase. Isso é verdade. Então, assim, nunca vai ter a uma e este uma sendo artigo e ocorrência de acento grave. Porém, veja o exemplo 2. O jovem saiu a 1h da tarde. E aqui você poderia dar uma mancada. Você poderia pensar, não, mas o professor disse que nunca haveria crase antes de uma. Mas eu disse assim, nunca haverá crase diante de uma, quando uma for um artigo. Este uma aqui que vocês estão vendo não é artigo, ele é o que, gente? Ele é um numeral justo, ele é um numeral. E aí, temos mais um detalhe, né? Estamos falando de horas precisas, de horas exatas. Galera, ó, se eu pensar no relógio aqui, ó, o jovem saiu a 1h da tarde, ou seja, o jovem saiu quando marcava exatamente no relógio 1h. Deu para perceber? Então o que acontece? Aqui, ó, nem hesite. Nós não estamos diante de um artigo indefinido, mas sim diante de um numeral. Tá bom? Cuidado, aqui é artigo, aqui é numeral. Por isso que aqui não tem, mas já no segundo exemplo nós vemos a possibilidade de crase. Beleza? Vamos ao último exemplo para evitar algum tipo de confusão. Ó. O jovem saiu a 1h, né? Muita gente confunde uma coisa com outra, mas sair a 1h, gente, é a mesma coisa que dizer que o jovem saiu faz 1h, né? Esse AV aqui é o AV que indica famoso tempo decorrido, né? E este A aqui nunca poderá ser pensado com crase, né? Como se fosse crase, é sempre o HA. E o uma também é numeral, são dois numerais, né? 1h. Este um aqui, este sim é artigo, não é numeral coisa nenhuma. Beleza, gente? Muito bem, vamos agora à próxima sequência. Professor, é a última, né? Pelo que eu estou vendo, na sequência tem adjetivos, justo. E na sequência nós vamos ter adjetivos, a coisa vai melhorar um pouquinho mais. Então, olha só. Artigo A versus preposição A. Muita gente, vem cá comigo, costuma hesitar nesta hora. Olha, nós vamos ter dois caminhos neste caso, né? Quais são esses dois caminhos? Primeiro caminho, pensar, entender as preposições, tendo como base o entendimento das regências verbais e das regências nominais. Mas esse caminho é um caminho muito árduo. E um tanto quanto, nós já falamos bastante naquela aula de VTD, de VTI, de VTDI, aquela história toda. Aqui eu quero resolver um problema mais do dia a dia, mais cotidiano. Às vezes o aluno bate o olho assim, putz, não sei se isso aqui é uma preposição ou um artigo. E a aparência é a mesma, né? O artigo A e a preposição A. Como é que eu resolvo isso? Dá uma olhadinha nessa dica aqui, eu vou desaparecer, você vai enxergar direitinho a dica. Olha só, a dica é a seguinte. Substitua a por esta. Toda vida que você substituir o a pelo esta, certo? Você poderá acompanhar duas reações. A frase pode fazer sentido. E se a frase fizer sentido quando você trocar o a que apareça lá pelo esta, é porque o a vai ser um artigo. Mas se você fizer essa troca e não fizer sentido, é porque ele é preposição. Por exemplo, ó, vamos dar aqui, tem muita gente que se confunde nessa hora. Vem cá aqui comigo. O jornal divulgou a notícia. O jornal divulgou esta notícia. Faz sentido? Então isso aqui com certeza é um artigo. Não é verdade? Agora se eu digo, o jornal se referia a notícias recentes. Se eu troco este a por esta, vai ficar assim. O jornal se referia a esta notícias recentes. Olha, você não é o seu Creyson não para falar desse jeito não, viu gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma preposição. Não dá para dizer, o jornal se referia a esta notícias recentes. Nunca. Preposição apenas. Frase 3. A advogada obedece ao código ético. Será que esse a que é preposição é artigo? Ora, troca. A advogada obedece vai ficar assim, ó. O código ético. E você já nota que não dá para dizer esta U, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, com certeza, isso aqui é o quê?
preposição. E no fim, a advogada escreveu esta petição. A advogada escreveu a petição. Beleza? Então, dica dada, não mais você vai confundir artigo com preposição. Beleza? Muito bem, muito bem. Vamos agora, à parte final do nosso vídeo, embalar o terceiro vídeo sobre classe de palavras, né? Então, olha só. O que nós vamos ter aqui é a presença do adjetivo, né? Então, o adjetivo, em alguns momentos, ele é chamado, sim, por algumas bancas. Volto a dizer, vem aqui comigo, gente. Basicamente, banca tradicional que vai querer conversa com os adjetivos, principalmente quando falar a respeito do seu grau, dos seus graus, das suas graduações. Normalmente, as nossas bancas, quando as bancas menos tradicionais, elas falam outros aspectos a respeito dos adjetivos. Nós vamos comentar esses aspectos aqui agora, tá legal? No mais, a gente vai fazer assim, a gente vai entender como é que a coisa funciona, tá bom? Todos vocês sabem que os adjetivos são o quê? São determinantes, né? São palavras que caracterizam seres e as coisas em geral, podendo expressar qualidade, estado, modo de ser, aparência e mais. Os adjetivos sempre orbitam. Eu gosto dessa ideia, sinceramente. Os adjetivos sempre orbitam a atmosfera do substantivo. Então imagina o substantivo aqui, e os adjetivos aqui, são elementos que estão compondo uma atmosfera, né? Logo, eu coloquei aqui, né? Portanto, onde há substantivos, há grande chance de se notar, no mínimo, um adjetivo. Claro, onde se os adjetivos irão procurar substantivos, uma maneira simples de encontrá-los é procurando substantivos, né? Uma vez havendo substantivo, grande chance de aparecer um adjetivo. Bom, exemplos: combativo, mal, amargurado, arrogante, tristíssimo, tudo isso é adjetivo. Agora vamos à questão do grau, né? Muito fácil, gente. Essa primeira rodada é bem tranquila, né? São os graus comparativos de igualdade, inferioridade, superioridade, muito tranquilo, muito fácil. Olha só, Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. É grau comparativo de igualdade, o tão, quanto indicam ideia de igualdade. Agora, um detalhe, muita gente me pergunta assim: professor, vem cá, quem é o adjetivo? É o tão ou quanto? Olha, nenhum dos dois. O adjetivo é extrovertido, como vocês estão vendo. O tão e o quanto só indicam a graduação do adjetivo, ou seja, se o grau dele, em que grau ele se encontra. Deu para perceber? Tuas palavras são tão cativantes como as de sua mãe. Exemplo B. Grau comparativo de inferioridade. Este livro é menos complexo do que a Bíblia. Menos do que. E o adjetivo é a palavra complexo. Detalhe. Vocês estão vendo este do aqui entre parênteses? Pois anota aí, gente. Ele é facultativo, tá? Já vi banca graúda pedir simplesmente isso. Se eu posso suprimir o do. E a resposta é sim. Nós podemos suprimi-lo sem nenhum problema. E, no último item, última sequência, olha só, o grau comparativo de superioridade. Esse também é muito fácil. A proposta do engenheiro é mais sensata do que a do arquiteto. E aí eu reitero o mesmo discurso, o de que do também é uma palavra facultativa. Na verdade, bom, isto dito nos dá uma noção, um tanto quanto, mesmo que preliminar, vem aqui comigo, gente, uma noção já bastante lúcida a respeito do adjetivo. Volto a dizer, as nossas organizadoras principais não quererão muito fazer esse tipo de pergunta, se o grau é de superioridade, inferioridade, mas é bom saber, né? Já que estamos diante de um modular, é muito bom saber, muito bom fazer esse tipo de referência. Na volta, no terceiro vídeo, nós vamos comentar, no próximo vídeo, aliás, nós vamos comentar outros aspectos relativos ao adjetivo. Beleza? Espera aí que eu volto já.